Fala pessoal, eu sou André Oliveira e você está na Encruzilhada. Hoje irei apresentar a vocês um grande guitarrista, representante do blues no Nordeste brasileiro e um homem de muitos projetos. Ele já formou bandas como a Blues Label, a Gumball Blues e atende pelo pseudônimo de R.L. Lone Wolf. Estou falando do Roberto Lessa. Seja bem-vindo, Roberto. Um prazer receber você aqui. Um prazer ter você falando dos seus projetos. E, cara, fica à vontade, conta aí um pouquinho dessas histórias, Blues Label, Gumball Blues, Roberto Lessa, como que começou toda a sua história no blues. Fala, André, beleza, cara? Prazerzaço estar aqui conversando contigo, com o público da Encruzilhada. Cara, vamos contar aqui então essa história, né? A Blues Label, eu formei a Blues Label em 2001. Então no próximo ano nós vamos fazer 20 anos de banda, né, cara? Então já é um tempinho aí de estrada. E nós lançamos 2 CDs, né? O primeiro era CD, DVD. O primeiro lançamento foi ao vivo até, né? Meio inusitado, mas o primeiro lançamento foi ao vivo. E na época o Arthur Menezes ainda fazia parte da banda, né? Interessante que a gente trocava, revezava o baixo e guitarra, né? Quando um cantava, tocava guitarra e o outro tocava baixo, assim, eu fazia com o Arthur, né? E em seguida, uns anos depois, a gente gravou outro CD chamado 12, né? Na época, 12 anos de Blues Label, e denominamos CD de 12, né? E assim a gente foi caminhando, né? Fazendo shows aqui, principalmente aqui em Fortaleza, Festival Jazz Blues Guarabiranga, né, que é um festival muito importante aqui no Ceará, assim como o Festival Canoa Blues, que é um festival exclusivo de blues, que acontece na praia de Canoa Quebrada, né? E assim a gente foi contando essa história do blues, com os shows da Casa do Blues, né, que é a associação que a gente faz parte, é uma associação de bandas aqui de Fortaleza, né, com vários projetos, gravamos DVDs, fizemos vários shows muito bacanas. Eu destaco até o Circuito Casa do Blues, quando a gente fez uma temporada de 7 meses de shows em vários bairros da cidade de Fortaleza, né, em logradouros públicos, shows gratuitos, assim, que é interessante do público da cidade conhecer o trabalho das bandas, né, das bandas de blues. E pode ser, enfim, em outro contexto pode ser de outros estilos, né, mas é muito bacana você ver e dar a oportunidade para as pessoas conhecerem um som, a música, a produção musical da cidade e que está fora, vamos dizer assim, do mainstream do grande mercado, né? O tempo foi passando, né? E a Blues Label deu uma certa arrefecida nas atividades. Foi uma época que eu comecei a um projeto, né? Que foi um projeto de encomenda. Eu fui convidado para tocar num festival, né? E a gente ia fazer um show tocando na rua, né? Tipo aquelas bandas que ia sair num cortejo e tudo mais. E aí eu pensei, chamei o Marcelo, que toca comigo, né? Na Blues Label, chamei um outro amigo, o Gabriel Young. Ele toca slide, ele faz as guitarras dele, né, os cigar box dele, de material, qualquer material que ele pega, ele faz uma guitarra, né? E a gente montou esse projeto para participar do festival, né? Do festival Acordes do Amanhã e tal. E aí, depois descobrimos que a gente ia tocar, era na verdade num palco mesmo, tocando bateria e tudo mais. Só que aí era tarde demais, né? Tipo assim, a gente tinha uma banda feita para um esquema meio acústico, ia ser violão, slide e washboard, né? Só que aí a gente foi para um palco, então vamos continuar, só que aí eu peguei a guitarra, o Gabriel eletrificou a coisa e o Marcelo fez a bateria completa, né? E a sintonia foi tão grande, né? Preparando esse show, que nos ensaios surgiram composições, né? Então a coisa foi assim, foi muito interessante como surgiu a Gumball Blues, né?
E nós nos apresentamos, então, como a banda é o projeto Combo de Blues, né? E aí quando acabou, né, o show, eu achei o nome, poxa, dá pra gente chamar de combo. Aí eu lembrei do gumbo, que é aquela comida, né, aquele prato lá do sul dos Estados Unidos, né, a cozinha Cajun, né, que é tipo uma feijoada super turbinada com muita coisa. Então, e representava um pouco o som da gente, né? Tem a questão do blues, né? E mais outras coisas, né? Então a Gumbo foi uma experiência que eu tive para sair um pouco do blues mais tradicional, apesar de sim, ter bases no blues tradicional. A gente faz um cover de Sleepy John Estes, né? A gente toca músicas tradicionais como Catfish Blues, enfim. Mas, assim, com temperos picantes, né? Muito pesados. Então, assim, surgiu a Gumbo Blues. E nessa história, nesse meio tempo, eu comecei a viajar para Teresina, fazer shows com André de Souza, para Recife, shows com Rodrigo Morcego. E eles já tinham vindo aqui para tocar em shows da Casa do Blues, e eles mesmo já fizeram shows por cidades do Nordeste. E eu acho que com a pilha do Jean Lone, que é do cara do Desert Blues, que é um clube de blues da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte, a gente fez um projeto chamado Blues do Nordeste. 4 guitarristas de 4 capitais cearenses cearense, 4 capitais do Nordeste, né? Eu daqui de Fortaleza, Rodrigo Morcego de Recife, né? Pernambuco. O André de Souza, Teresina, Piauí, e o Gustavo Cosentino, de Natal, do Rio Grande do Norte, né? E a partir daí a gente fez vários shows em Teresina, e depois viemos para Fortaleza, seguimos para Mossoró, show em Natal, Recife, Campina Grande, né? Enfim, fizemos esses 2 festivais que eu falei, tanto Jazz Blues Guaramiranga quanto o Canoa Blues. E assim, sempre muito, muito bom tocar com esses caras. Tanto é um aprendizado como é divertido tocar com os caras. E interessante, né, que inicialmente você pode pensar, 4 guitarristas juntos vai ser muito barulho, vai ser muita confusão, mas não. Desde o começo a gente se entendeu muito bem, né? Desde o começo a gente teve uma sintonia muito grande, muito forte, e o trabalho fluiu muito legal. E com esse trabalho do Blues do Nordeste, né? Sempre, Blues do Nordeste, o Morcego anunciava o trabalho dele, o Cosentino anunciava o trabalho dele, o André anunciava o trabalho dele, e eu anunciava o trabalho das bandas, né? Que eu não tinha disco solo, não tinha uma produção solo. E então, assim, isso foi mexendo comigo, e acabei pensando assim, rapaz, então eu vou fazer alguma coisa solo além das bandas, né? E comecei a pensar, e foi aí, a partir daí que eu comecei a pensar na carreira solo. E aí lancei o EP, né, que é o Lone Wolf. Já lancei depois um single com a música em parceria com o André de Souza, a música Tudo Tem Que Passar. Depois lancei mais 3 singles, né, numa sequência, desde o final do ano passado até agosto agora, né. Eu lancei mais 3 singles. E daqui a pouco, né, 20 de novembro, estou lançando outro single, e aí com a participação do gaitista César Baldomir, do Gabriel Young, né, companheiro lá da Gumbo Blues. E é isso. E já pensando futuramente, já produzindo algumas coisas para futuramente já fazer lançamentos. Cara, sensacional, porque assim, igual você vai falando, né? Vocês começaram lá atrás, 2001, já passou tanta gente, né? O Arthur Menezes já passou aí fazendo trabalho com vocês. Depois veio a Gumbo Blues meio que por acidente, né? Mas acabou se tornando aí uma banda bem legal, inclusive. E agora você também tem um outro projeto que foi incorporando mais gente, né? Que é o Blues do Nordeste, vai chegando
cada vez, às vezes até parece que por acidente, mas vão chegando mais pessoas se incorporando e seu trabalho vai se disseminando assim, de várias frentes, né, por várias frentes. E muito legal agora você também está colocando o seu trabalho autoral, né, o seu trabalho, vamos colocar assim, o seu trabalho próprio. E, poxa, eu sei que hoje em dia dá para te encontrar no Spotify e pode procurar lá por Gumball Blues, você encontra, pode procurar lá por Roberto Lessa, você encontra, pode procurar pela Blues Label, você encontra, inclusive o álbum que você falou, né, o 12, dá para encontrar por lá, vários singles, é muita coisa, e também tem o seu canal aqui no YouTube, né, onde você vem colocando várias informações, muita coisa legal, cara. Então, fica vontade aí, pode ir falando dos seus trabalhos. Pois é. Começando com essa história do canal do YouTube, é engraçado que foi. Era algo que eu sempre quis movimentar, né? Enfim, você tem uma plataforma de vídeos, né? E eu já tinha esse canal há um certo tempo e não conseguia botar ele muito para frente. E aí veio a pandemia, né? E aí veio a pandemia e não tem shows, não tem como fazer muita coisa, né? E uma das coisas que eu pensei foi começar a trabalhar, né? Uma das coisas que eu pensei não, que eu comecei a executar foi trabalhar esse canal. Primeiro, tanto gravando os vídeos aqui, tocando em casa, fazendo os chamados collabs, né? Os vídeos que a gente toca com a turma e que é bacana, né? Que é bacana que a gente consegue, né? Consegue interagir com várias pessoas, mesmo não estando presente, né? Aí bate aquela saudade de tocar junto pra caramba. Mas, e também comecei a voltar a executar uma coisa que eu sempre pensava, né? Eu sou colecionador de discos, né? Desde criança. E E aí eu comecei a montar essa história da coleção de discos, falando de discos. No caso, eu restringi aos discos de blues de minha coleção, né, nessa coleção de discos. Né? E eu ainda pretendo fazer outras coisas, né? Tô sendo instigado a fazer um vídeo sobre guitarra blues e tudo mais, mas assim, eu não sou um professor, eu não sou um cara que sabe de teoria musical e tudo mais. Mas enfim, aí eu tive a ideia de fazer a coisa justamente de como é a minha percepção nessa história de guitarra. Foi um pedido particular, né? Um amigo fez esse pedido para eu ajudá-lo a desenvolver um pouco mais. E aí eu estou pensando em gravar esse vídeo e começar a soltar, né? Tentar ser o mais didático possível. Vamos ver se vai dar certo, né? E enquanto isso eu vou trabalhando também, né? Compondo nessa época de pandemia, compus já algumas músicas, né? Inclusive teve uma que eu já gravei, que é uma música assim, meio clima, só no violão, deu para eu conseguir gravar, né? E se eu vou lançar na sequência, mas eu já tenho composições e fico sempre pensando nessas composições. Inclusive a pandemia veio justamente quando nós iniciamos os ensaios para um novo EP, né? Eu digo o Marcelo, que toca bateria comigo, e o Vitor, que toca baixo comigo. A gente já estava ensaiando novas músicas, né? Novas composições para gravar mais outro EP, né? E aí veio a pandemia e tivemos que interromper tudo, né? Adiar. Espero que no próximo ano dê tudo certo, né? Enquanto isso, eu já vou, assim, o que era um EP de 4 músicas, eu já tem mais coisas, assim. Durante a pandemia, acabei compondo mais coisas e já estou pensando, assim, mais ou menos como fazer mais. Talvez eu consiga lançar dessa vez um álbum, né? Hoje em dia, não, assim, não, né, nessa questão dos lançamentos, né, na internet, nos streamings, né? O álbum ficou um pouco, vamos dizer assim, um formato meio grande demais para essa urgência que é a demanda da internet, né?
a maneira de se ouvir música na internet é muito diferente do que a gente fazia ouvindo em discos, né? Voltando à questão de coleção de discos, né? Mas é sinal dos tempos, né? Cada época, cada a sua característica, né? E aí eu não sei se eu lanço um álbum mesmo, né? Ou se vou lançando aos poucos, para sempre ter alguma novidade aí pra galera. E é isso. Estamos lá nesse canal do YouTube, falando de discos de blues, com vídeos de música, collabs, enfim. E mais, daqui a pouco eu vou falar de outras coisas também. Cara, pô, é sensacional, porque olha só disso daí você já deixou no ar que vão surgir novas coisas dentro do seu YouTube, né? Hoje você fala de disso, mas podem surgir outros estilos de vídeo. Você já tem música pronta, você ainda tem a Blues Label e a Gumball Blues. Então, poxa, a gente pode esperar muito trabalho aí de Roberto Lessa para o ano de 2021. Pois é, e da Gumball, inclusive, tem músicas já feitas, né? A gente já tinha composto algumas músicas, estava preparando começar a ensaiar para poder lançar, mas já tem essas composições, né? Que estão ali guardadinhas, estão ali fermentando o molho da Gumball, só esperando a hora de servir na mesa. Sensacional, cara. Robertão, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Fica à vontade. É mais ou menos um apelo, né? Que as pessoas busquem conhecer mais o que está sendo feito hoje em dia. E eu não falo não só de blues, né? Mas rock, enfim, quem gosta de MPB, de samba, em todos os estilos, né? Porque de vez em quando a gente se depara com aquela velha frase, né? A música de hoje não presta, não estão fazendo mais nada que preste hoje em dia. Isso é uma grande mentira, sinceramente, é uma grande mentira, porque a produção, assim, a produção musical está enorme, assim, e de qualidade que eu digo, qualidade musical, né? Eu não estou dizendo aquela história de música de qualidade para ser uma questão elitista, não. Estou dizendo a questão da qualidade das gravações, das composições, né? É, e, e muita gente tem essa frase feita de que nada está sendo feito. Está sim. É só prestar um pouco atenção. O que mudou foi a maneira de difundirem isso, né? O que mudou foi o marketing das grandes gravadoras. Queira ou não, muito do que a gente ouve, né? Ainda ouve. Muitas das grandes bandas, muito das lendas foram formadas a partir do marketing de grandes gravadoras, né? Eu não tô aqui também questionando a qualidade dessas bandas, né? De grandes bandas que são muitas vezes incontestáveis, né? Mas hoje em dia isso não funciona mais dessa maneira, né? A gente está aqui no YouTube, por exemplo, tem uma garotada que, pensando bem diferente e que conseguiu difundir, né, seus trabalhos melhor do que se tivesse numa gravadora, né? Isso de forma independente. Então, eu acho que o que eu gostaria de compartilhar é repensar essa frase de que não está sendo feito nada de bom hoje em dia e prestar atenção no que está sendo feito realmente, né? E buscar, que tal procurar na internet, porque, enfim, hoje a fonte é a internet, né? Hoje a fonte são os streamings, mas, inclusive, assim, principalmente nesse tempo de pandemia, não dá para você sair e ver um show de uma banda que ainda não gravou e lançou, né? Mas procurem conhecer, eu acho que essa é um grande recado que eu gostaria de compartilhar, né? Procurem conhecer, tem muita gente boa por aí. Eu já citei, por exemplo, né, aqui o André de Souza, o Rodrigo Morcego, Gustavo Cosentino, o Ceará tem o Gabriel Young, Anderson Camilo, Cláudio Oliveira, Felipe Casou, Marília Lima. Então, assim, tem tanta gente com um trabalho assim, muito bom.
que eu acho que é bom repensar essa frase de que não tem nada bom sendo feito hoje em dia, viu? Porque tem sim. Isso é verdade, cara. Eu vou engrossar o couro porque realmente acho que às vezes falta um pouquinho de curiosidade, um pouco de boa vontade de ir atrás e conhecer. Olha, eu não sei uma maneira que seja fácil de as pessoas encontrarem novos artistas, pessoas que estão se destacando. Você tem que ir atrás, você tem que correr, porque as rádios não vão fazer isso para você. Você não vai encontrar isso em disco de novela, você não vai encontrar isso em nenhum outro local que não seja através da sua curiosidade, né? De você sentar e ir lá e procurar o que tem de novo, o que tem feito. Agora, eu posso indicar um programa onde eu busco muitas referências sobre alguns lançamentos, que é um programa de um músico também, brasileiro, que é o Eric Asmar, lá da Bahia. Ele tem um programa, né, junto com a Universidade da Bahia, que é o Educadora Blues. É um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras e ele sempre está mostrando ali algum lançamento. Artistas brasileiros, artistas de fora, ele está sempre colocando ali alguma coisa que está surgindo no mundo do blues. Então, acho que vale a pena o pessoal acompanhar, ver ali, porque é um cara bom, é um cara daqui e é um cara que está sempre colocando uma informação legal, alguma coisa bacana que vem surgindo, uma música nova que, poxa, às vezes pode cair no gosto do ouvinte, não é não? Exato, exato. Indicar também aqui a coluna Blues Rock lá do Hugo, né? Com certeza, poxa, porque o Hugo, inclusive agora eu estou participando também da coluna Blues Rock. A partir de agora do mês de dezembro deve começar a aparecer algum material meu por lá. E, poxa, o Hugo é um cara sensacional, está sempre fazendo um grande papel de divulgação, de entrevistas, tem muita coisa no site, né, que é o colunasbluesrock.com, tem muita coisa legal na página dele do Instagram e também tem muita coisa legal no YouTube, onde ele faz, poxa, especiais sobre diversos estilos, traz muita gente, sempre tem bons músicos envolvidos, tem pesquisadores, né, sobre os estilos musicais envolvidos, também é um cara que desenvolve um trabalho fenomenal. Grande Hugo, Coluna Blues Rock, vem aí fazendo um trabalho bem legal. 2020 eles explodiram, né? Mostraram aí que não estão de brincadeira. Olha, Roberto, eu agradeço muito, cara. Fico muito feliz mesmo de você ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco, né, desses seus projetos, falar um pouco do que você pretende fazer no futuro. Já estou aqui ansioso, acompanho o seu canal, estou ansioso pelos próximos lançamentos e, cara, imagino que 2021 vai ser um ano brilhante para você, estou na torcida. Cara, um prazer, viu? Prazerzaço, André. Prazerzaço. Se quiser conversar de novo, é só chamar. Estamos aqui para conversar. Beleza, cara. Muito obrigado, valeu. Olha, eu espero que logo em breve tenha outros vídeos aí do Roberto Lessa aqui na Encruzilhada. Pessoal, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu!